Hoje nós vamos falar aqui sobre responsabilidade tributária, que tem tantos aspectos novos e controversos sobre essa temática. Eu não vou me prolongar na introdução, até mesmo para não atrasarmos ainda mais, e vou passar a palavra à professora Maria Rita Ferragutti, que vai tratar sobre o viés da responsabilidade tributária, especificamente sobre questões controversas e atuais relacionadas à temática do grupo econômico. Professora Maria Rita Ferragutti, com a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, eu queria dizer que, para mim, é uma honra poder estar com vocês aqui hoje, tratar de um tema que me é tão caro. Gostaria de cumprimentar a Fabiana, a Raquel, Peroba, Daniela, dizer que esse primeiro congresso é um sucesso por conta de todos nós, né? Então, sejam bem-vindos e espero que no decorrer deste dia nós continuemos tendo discussões muito importantes e relevantes. A mim, cabe falar sobre grupo econômico, liberdade econômica e parecer normativo COSIT 4 de 2008. Em função da dimensão desses problemas e da hora, eu deixarei também a minha apresentação disponibilizada para quem tiver interesse, ok? E eu vou procurar aqui me focar nos pontos que eu considero assim, mais importantes para essa discussão da responsabilidade tributária. Primeiro liberdade econômica trouxe uma dimensão um pouco diferente para a desconsideração da personalidade jurídica, que não necessariamente aplica-se aos grupos econômicos, ponto. Sim, aplica-se numa dimensão muito grande, mas também ela tem uma aplicabilidade para sociedades que não se relacionam, ok? Estatutariamente ou de fato, entretanto, cometeram um ilícito qualquer aí que lhe é imputada a questão da desconsideração. Então, eu inicio com a desconsideração propriamente dita, e aí dentro dela trabalharei grupo econômico e não grupo econômico, para depois nós irmos para o parecer normativo número 4. A primeira questão que se coloca é: a lei de liberdade econômica, ela traz aqui no artigo 1º, o âmbito de abrangência desse enunciado, e ela, num primeiro momento, exclui o direito tributário. Então, se vocês observarem ali o parágrafo 1º, ele prescreve que a lei ela será aplicada, né, na interpretação do direito civil, empresarial, econômico, urbanístico e do trabalho. Parágrafo 3º, os dispostos nesses artigos, inclusive aquele livre iniciativa, livre exercício da atividade econômica, não se aplica ao direito tributário. Em função disso, existem hoje algumas pessoas que questionam a aplicabilidade da lei de liberdade econômica ao tributário. Não é o meu entendimento. Para mim, a lei aplica-se sim ao direito tributário, ok? Entretanto, não ao disposto no parágrafo 1º, quando nós entendemos que o objeto deste enunciado é liberdade de compactuar o que quer que seja dentro de um ambiente de boa-fé. Isso nós não podemos trazer para o direito tributário, porque a atividade é vinculada, então a Procuradoria ela pode firmar um NJP, mas ela não pode abrir mão do principal, por exemplo. Então, essa liberdade ela não é ampla da forma pretendida pela Lei da Liberdade Econômica, ok? Ela também não poderia ter aqui não há que se falar numa intervenção subsidiária e excepcional do Estado, isso é inaplicável ao direito tributário. Então, veja bem, se nós analisarmos do parágrafo 1º ao último da Lei de Liberdade Econômica, nós veremos, sim, o artigo 49A, o artigo 50 da lei, tem uma aplicação direta ao direito tributário, como eu mostrarei aqui para vocês. Apenas este enunciado inicial, o que ele afasta, porque as matérias aí reguladas não têm uma aplicação direta ao campo da abrangência tributária, tá? Isso posto,
Eu fiz uma divisão aqui, eu vou tratar com vocês apenas nessa coluna da desconsideração da personalidade jurídica, tá? O que eu vejo de muito relevante para o tributário são essas duas, né? E aí, por exemplo, súmulas que sim se aplicam ao tributário. Então, assim, as súmulas tributárias com a criação de um comitê gestor, a questão da dispensa da PGFN de contestar e recorrer, do auditor fiscal de lançar, de contestar ou recorrer em função do pequeno valor. Isso são matérias eminentemente tributárias e são trazidas pela legislação, a Lei da Liberdade Econômica. A desconsideração da personalidade jurídica, que é o tema polêmico que eu gostaria de ver com vocês. O que está positivado e que é muito benéfico, gente? Primeiro, a lei foi categórica no sentido de que a mera existência de um grupo econômico não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Para quem estuda tributário, isso pode parecer algo extremamente óbvio. Para quem milita no contencioso tributário e vive a pragmática, vocês haverão de concordar que isto não é óbvio. Okay? É interessante, essa lei, ela introduziu o artigo 49A ao Código Civil, que é um enunciado que determina que a pessoa jurídica é distinta da pessoa física. E aí, nós paramos para refletir por que é que nós precisamos de uma lei que disponha que pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra coisa. Uma pessoa jurídica é diferente da outra pessoa jurídica. Será que nós precisaríamos? Sim, precisamos, porque nós vivenciamos aqui um contencioso em que essa distinção patrimonial, ela é absolutamente superada em inúmeras situações. Então, isso é muito importante. Nós temos, sim, antecedentes jurisprudenciais fazendo essa distinção. Porém, muitas vezes chega ao STJ aquele contribuinte que tem condições de litigar durante todo o caminho, mas o pequeno contribuinte muitas vezes não consegue, é caro. Então, o que ele faz? Ele convive com esse absurdo que é essa separação sem fundamento legal. Então, se vocês tiverem oportunidade de ler as justificativas da Lei da Liberdade Econômica, ela é muito interessante, e um dos pontos que se coloca é, muito embora a jurisprudência não caminhe nesse sentido, a do STJ, primeira e segunda instância é diferente, e o pequeno contribuinte não consegue se socorrer deste precedente do STJ, então é necessário que a lei venha e disponha. Mera existência de um grupo econômico não implica desconsideração da personalidade jurídica. Você, pessoa física, gestor, não responderá pelo passivo da pessoa jurídica, salvo se você cometer um ato fraudulento que a lei autoriza. Mas pelo simples fato de ser gestor, não há essa corresponsabilidade, ok? Somente em casos de fraude é que eles poderão ser responsabilizados. E aí a prova do benefício. Eu vou pular essa parte. Aqui a alteração do artigo 50, né, trazido pela lei, o caput repete a redação originária que nós tínhamos no Código Civil, ok? E aí, nos parágrafos 1º ao 5º, é interessante porque eles abrem esse conceito de desvio de finalidade e confusão patrimonial, que era algo muito vago até então. Então, o que é desvio de finalidade, né? O que o judiciário vinha decidindo? É sempre que você cometer um ilícito. Então, aí desconsidera. O que é confusão patrimonial? É qualquer coisa para que eu consiga atribuir a corresponsabilidade entre sociedades do grupo econômico. Isso era um erro. Então, assim, se duas empresas possuem os mesmos administradores, é confusão patrimonial. Possuem os mesmos sócios, confusão patrimonial. Estão estabelecidos no mesmo local, confusão patrimonial. Isso não é confusão patrimonial, ok? É necessário que se distingua. Eu posso ser uma empresa séria, porém, eu divido um espaço, faço um rateio de despesa, tenho os mesmos sócios, não há problema nenhum. O mundo inteiro trabalha dessa forma, o direito aceita essa forma. O que não se pode ter é fraude ou não divisão patrimonial. Se eu não consigo separar o que é receita de uma, receita de outra, despesa de uma e despesa de outra, ok, existe uma confusão patrimonial, mas aí eu tenho um caso concreto identificado, não a mera coincidência de sócios. Então, a legislação, ela veio afastar o que é, na minha visão, extremamente benéfico. Um ponto muito importante que eu gostaria de
conversar com vocês diz respeito à desconsideração. Então, existem 2 pressupostos que eu retornarei para que a desconsideração seja aplicável. O judiciário, ele não faz uma confusão tão somente no que vem a ser confusão patrimonial, mas sim o que vem a ser desconsideração da personalidade jurídica. Parece que quando nós não entendemos, ok, chame de grupo econômico, chame de desconsideração, e aí está tudo resolvido. 124.1, e aí resolve-se tudo. Não é assim, gente. Desconsideração da personalidade jurídica, seja artigo 50 atual do Código Civil, seja antes, significa ineficácia relativa da personalidade jurídica, e não a invalidade daquela personalidade jurídica. Qual é a consequência imensa desta premissa? Quando nós tratamos de grupos econômicos de fato, em que as sociedades efetivamente existem, ok? Porém, eu tenho uma administração única, e aí, em função de todo um conjunto probatório, identifica-se que realmente essas sociedades formam um grupo econômico de fato, porém elas são operacionais, ok? Eu posso aplicar a desconsideração, porque para aquela situação, para aquela importação, para aquele lucro, para aquela receita, eu necessito tratar o patrimônio como sendo um só. Para aquele caso, para aquela importação fraudulenta, ok? Eu desconsidero, e para todos os demais atos, as sociedades continuam sendo autônomas, porque desconsiderar é aplicar a ineficácia relativa. Eu parto da premissa de que são sociedades operacionais efetivamente existentes. O revés desta minha afirmação: ao tratarmos de grupos econômicos irregulares, que são os contemplados no parecer número 4 da Receita Federal, que são os simulados, okay? Quando eu faço, por exemplo, uma segregação de atividades meramente simulada. Meu negócio continua sendo um só, mas eu constituo uma outra PJ, o endereço é no mesmo local, mas essa nova PJ não possui capacidade laboral, patrimonial, financeira de continuar existindo, de existir, né, e de gerir. Aí é uma simulação de segregação, de autonomia. Eu não estou tratando eu não posso tratar como sendo desconsideração da personalidade jurídica, porque aí eu tenho uma simulação de autonomia. O negócio, na verdade, é um só. Eu não tenho 2 sociedades que juntas cometeram uma determinada fraude, e aí eu desconsidero para aqueles fins e mantenho autônomo para todos os demais. No grupo econômico irregular, eu tenho um negócio só, ok? Por que ele é um negócio só? Porque essa autonomia ela é simulada. Neste caso, nem de grupo econômico se trata, é fraude, ok? E aí não se aplica o artigo 50 do Código Civil com todos os seus ônus e bônus. Eu tenho o artigo 149 do CTN, que quando ele trata de fraude, a depender do caso, 124 do interesse comum, né, do CTN, mas não o artigo 50, tá? Aqui eu vou pular, essa tela anterior, ela traz alguns precedentes do STJ, que expõem aí sobre a necessidade de autonomia das sociedades que compõem um grupo econômico patrimonial, ok? Então, se uma deve, a outra não necessariamente responde solidariamente, então isso está plenamente positivado, inclusive pelo parecer normativo número 4, ok? É que parte da Procuradoria, e aí me refiro à Fazenda Nacional, e parte do Judiciário ainda não acatam com esse norte corretíssimo. Tá? Mas com a lei, imagino que isso melhore. Este quadro, ele ilustra o que eu acabei de dizer para vocês. É uma distinção que eu faço entre grupo econômico de fato, por composição societária. Então, as empresas são coligadas, e aí, se praticaram junto o fato gerador, ok, respondem solidariamente. Caso não tenham praticado, existe uma divisão patrimonial, seja pela lei, seja pelo parecer normativo COSIT, seja pela jurisprudência do STJ, ok? No grupo econômico de fato presumido é quando as sociedades existem, são operacionais, porém existe um controle, administração ou direção única entre as envolvidas. Também nesta situação não há que se falar em solidariedade entre os envolvidos, salvo na prática conjunta de fraude.
ok? As empresas, elas são distintas. O fato de eu fazer parte de um grupo econômico de fato é completamente insuficiente para a responsabilidade do grupo. E aí o irregular, que como eu falei para vocês, não se trata de grupo econômico e sim de simulação de personalidade jurídica, e aí eu não tenho o artigo 50, e sim 149, que é importante para quem milita com contencioso, porque as consequências práticas disso são muito diferentes. Seja no que diz respeito à certidão negativa de débito, a arrolamento de bens, a prazo decadencial, a prazo prescricional. É muito diferente quando nós estamos num grupo econômico irregular, né, no simulado, ou no presumido. Por exemplo, o Judiciário agora vem divulgando amplamente que não cabe prescrição intercorrente para grupos econômicos. Ponto. Qual é o meu entendimento? Se nós estivermos dentro desse grupo econômico irregular, ok? Negócio único, está certa essa decisão. Autonomia simulada é uma coisa só, não cabe porque eu citei é um negócio único. Entretanto, se nós estivermos no fato do grupo econômico presumido, sim, deve caber prescrição intercorrente. Só que a ementa sai como? Incabível prescrição intercorrente para grupo econômico. Então, muitas pessoas não analisam, né, o que vem por trás dessa ementa, e o Judiciário, do começo desse ano para cá, ele tem repetitivamente aplicado essa decisão para afastar a prescrição intercorrente para membros de grupos econômicos. Como eu consigo fazer essa distinção, esse distinguishing? É analisando essa premissa fática. É realmente operacional ou não é? Se for o irregular, aí não tem jeito. Se não for o irregular, eu tenho que lutar pela prescrição intercorrente. Tá? Esse é um exemplo. E o segundo ponto aqui relevante da lei são as condições materiais de aplicação, né? Então, a primeira ponto que eu coloco para vocês, quando há a aplicação da desconsideração, é o fato de que, por desvio de finalidade, deve-se entender a utilização dolosa da pessoa jurídica com a finalidade de lesar terceiros, sejam credores de qualquer natureza. Então, ela pratica esses atos ilícitos. A medida provisória, ela tinha esse vocábulo doloso na sua redação, né? Então, desvio de finalidade é a utilização dolosa da personalidade jurídica. Com o advento da lei, o doloso foi excluído. E a pergunta que se coloca é: eu não preciso mais ter dolo para que eu tenha desconsideração? Basta a culpa, uma vez que o doloso foi excluído? Meu entendimento, não. Dolo é fundamental. Se a separação de personalidade jurídica existe, eu só posso ultrapassar essa distinção quando o administrador ou as pessoas envolvidas praticaram o ato doloso. Okay? Isso encontra-se na jurisprudência, no parecer normativo número 4, então a Receita Federal, quando ela atribui essa corresponsabilidade, ela diz que é necessário provar dolo e nexo causal, que sem dolo não há que se falar em corresponsabilidade. Então, a própria Procuradoria, eu participei de um evento a semana passada com eles, e a própria Procuradoria, para o meu espanto, defendeu que, apesar da retirada do doloso, o entendimento, ao menos dos presentes, era que o dolo permanece sendo fundamental. Então, essa é uma questão que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado para não reverberar de uma forma, não preciso mais de dolo. Sim, precisa de dolo, ele é absolutamente imprescindível. A minha dificuldade é como é que eu provo que esse dolo existe, né? Porque o dolo é a intenção de cometer algo. Então, qual é a intenção, né? Por que a Raquel está aqui hoje? Qual é a intenção? A Fabiana, eu, vocês. Isso é algo intrasubjetivo. Nós efetivamente não sabemos. Então, mas eu preciso provar para que eu tenha essa corresponsabilidade. Então, eu apresento para vocês duas alternativas. A primeira, que é fácil de afastar, né? Que é uma tomografia. Então, assim, eu não sei porque a Raquel está aqui hoje. Então, precisamos fazer uma tomografia para poder identificar se há dolo ou não há dolo daquele sujeito. E, obviamente, é só uma brincadeira, mas isso a gente tem que afastar. Mas eu preciso provar o dolo. Eu preciso saber qual é a intenção dela, né? Como é que eu faço? A intenção em si ela é inalcançável, mas eu consigo demonstrar, a partir dos fatos adjacentes àquela minha acusação,
se provavelmente o sujeito agiu com dolo ou não. E como é que eu consigo isso? O que está escrito e o que não está escrito. Okay? O ocorrido, efetivamente, está compatível com o que encontra-se previsto nos documentos? Qual é o benefício obtido pelas partes? Né? Eu sempre uso um exemplo aqui de um processo que eu sou advogada, que é de uma empresa muito grande, né, uma instituição financeira, e que o valor envolvido à época, uma execução fiscal, hoje eu não sei qual é o valor atualizado, mas assim, à época, esse valor era de R$30 mil. E aí o banco decidiu recorrer porque existia uma acusação de fraude. E o procurador, do início até hoje, ele vem falando que o banco cometeu dolo, que era uma compensação, que o banco cometeu dolo, o banco reconhece que realmente errou naquela documentação, porém ele quer defender até o final por causa do dolo, não por causa do passivo tributário. Porque ele quis lesar os cofres públicos com R$30 mil. Gente, é absolutamente irrazoável, inaceitável para o homem comum que uma grande empresa queira lesar o poder público com R$30. Então, essa característica, como é que você qualifica esse erro que efetivamente se deu? Como um ato culposo, uma falha, ser humano é falível, ok? Mas não a intenção de lesar, porque o benefício obtido pela parte ele é absolutamente insignificante dentro do contexto daquele contribuinte, né? A proximidade temporal dos atos praticados. Eu posso querer me unir a uma empresa, incorporar uma empresa e, por qualquer razão, eu quero desfazer aquele negócio. Mas me unir de manhã e me desfazer à tarde é algo que soa estranho. Então, eu tenho que ter elementos muito convincentes para justificar porque que eu mudei tão rápido de ideia. Pode acontecer? Pode, mas eu preciso trazer isso para os autos, porque a proximidade temporal desses atos é um argumento relevante. E o contexto temporal da conduta, né? O que aconteceu antes e o que se deu depois. Porque se é algo que faz sentido toda essa novela, né? Do antes, durante e depois, eu tenho uma situação. Caso ao contrário, não. Então, são pontos importantes quando nós provamos ou refutamos o dolo, passar por todas essas questões, tá? E para poder aqui já prosseguir aqui para o meu final, eu trago para vocês a questão da confusão patrimonial, que nos termos da lei é o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações de sócios. Então, é tranquilo nós falarmos, né? Cumprimento repetitivo. Aí se alguém levanta a mão e fala, mas o que é repetitivo? E eu respondo para vocês que eu não tenho a mínima ideia do que vem a ser repetitivo, né? Eu sei que errar 2 vezes não é repetitivo. Errar 100 vezes, depende. Qual é o tamanho daquele contribuinte? Né? Qual a complexidade da contabilidade daquele contribuinte? Qual é a consequência daquela falha? Então, a confusão patrimonial, a depender do caso concreto, quando nós tratamos dessa primeira regra, né? O outro, né, o inciso 2, também não foge à nossa dificuldade, né? É transferência de ativos em valor proporcionalmente insignificante, né? O que é proporcionalmente insignificante? Para mim pode ser uma coisa, para o doutor Peroba pode ser outra. Eu preciso analisar o contribuinte, né? E, por fim, outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial. Esses outros atos, eles dão uma abertura imensa ao que vem a ser, né? E aí eu trago para vocês 3 exemplos do que eu entendo que pode ser qualificado como outros atos, né, de confusão patrimonial. Registro contábil, bens dos sócios e qualquer outra situação construída a partir da escrituração contábil da sociedade e da movimentação financeira, tá, gente? Acho que são fontes de prova muito valiosas para acusar e para refutar a confusão patrimonial. Então, assim, é repetitivo o erro? Qual é a perspectiva desse erro? Qual é a dimensão? É significativo? Não é? É o contexto probatório que tem que ser aí avaliado, não há nessas situações. E, para terminar, eu só queria trazer um ponto para vocês aqui do parecer normativo COSIT, que eu acho que é fundamental, que é
esse movimento da Receita Federal no sentido de dar maior segurança ao contribuinte, né? Nós podemos aí discutir um ponto ou outro, eventualmente do parecer COSIT dos outros pareceres que eles publicaram, mas é indiscutível que isso dá segurança para o administrado. Então, não concordo com o 124, que eles colocam? Não, eu não concordo, mas eu sei exatamente qual é o entendimento da Receita no que diz respeito ao interesse comum. Então, se o meu cliente, ou se eu sou o contribuinte, e eu pretendo fazer uma operação comercial qualquer, uma operação societária, eu sei qual é o entendimento da Receita Federal que vinculará todos os agentes da Receita, ok? Então, naquela situação, eu serei corresponsabilizada. Em outras situações, eu não serei corresponsabilizada. A segurança jurídica proporcionada por este parecer normativo, eu entendo que é absolutamente incrível. Mais que isso, ela prevê expressamente necessidade de dolo, ok? Não meramente culpa, provas. Então, lá provas, né? A Fabiana está aqui, é algo que parece ser tão simples, da mesma forma, né, que pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. Só que nós temos acusações que elas são desprovidas de prova até hoje, né? E o nexo causal, que é um outro ponto muito importante. Quando nós tratamos de grupos econômicos, vocês já devem ter se deparado com situações em que eu peço o redirecionamento da execução fiscal para 10 sociedades, existem provas construídas no que diz respeito a 2 ou 3 dessas 10, porém, a história que é contada é uma história tão ruim, do ponto de vista de fraude, ok? Que o juiz, ele nem faz essa distinção de quem está envolvido naquela fraude e quem não está. Então, a Procuradoria, ela pede o redirecionamento das 10 que compõem um grupo econômico único, todas são incluídas, apesar de inexistir nexo causal entre aquilo que foi feito ou não foi feito e a consequência que se quer imputar. Então, assim, se eu pratiquei a fraude, essa fraude está prevista no CTN e ela resultou numa consequência fiscal que autoriza a solidariedade, ok, eu sou corresponsável. Na hipótese de inexistir esse nexo causal, ela não pode ser empregada da forma que vem sendo hoje, tá? Então, eu encerro aqui a minha apresentação e eu deixo o meu slide aqui à disposição, assim como eu no decorrer do dia, se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou inteiramente à disposição de todos vocês. Muito obrigada. A palavra retorna à mediadora deste painel, doutora Fabiana. Excelente exposição, doutora Rita, sempre muito brilhante, didática, analítica e que traz pontos decisivos, né? Essa ideia, grupo econômico, por exemplo, é uma daquelas expressões que as pessoas simplesmente utilizam, né, sem determinar efetivamente a que estão se referindo. Então, ela tem várias acepções, né? Grupo de fato presumido, irregular, dentre outras ainda, que são utilizadas no linguajar vulgar e que, simplesmente, por duas empresas terem algum tipo de relação, acabam sofrendo consequências indesejáveis. Então, é realmente muito importante delimitar isso para poder adotar as medidas apropriadas, inclusive na defesa, já que, muitas vezes, a própria autuação fiscal se pauta na ideia de grupo econômico sem delimitar exatamente os requisitos para a sua configuração. Outro aspecto muito importante que chama atenção não só para a questão do grupo econômico, mas também para a responsabilidade lá do 135 do CTN, a ideia do dolo, né? Parece patente que precisa ter dolo e que precisa ter prova desses atos dolosos. E que repetir isso, às vezes, é, como se diz, chover no molhado. Mas, quando nós vamos para a prática, nós vemos que é necessário bater nessa tecla, né? Só para dar um exemplo aqui, sem me prolongar demais, uma autuação fiscal outro dia examinando, em que um diretor da empresa, vamos dizer, uma operação foi feita e foi estruturada durante 5 anos. Então, durante 5 anos foram praticados atos voltados àquela estruturação. No último ano, ele assumiu como diretor. E ele assinou. Foi o suficiente para a Receita Federal imputar a ele a responsabilidade tributária com base no 135. Ou seja, sem prova nenhuma
né, sem evidência nenhuma de que ele teria compactuado com aquilo. Então, essas considerações trazidas, elas são imprescindíveis para que nós possamos nos aprofundar e, efetivamente, combater esse tipo de atitude. Foi realmente muito interessante todos esses dados, professora Rita. E, continuando, nós passamos agora também a outros aspectos importantíssimos de responsabilidade tributária que serão expostos pela doutora Raquel Preto. Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade de me dirigir às senhoras e aos senhores e queria parabenizar minha querida Maria Rita pela sempre excelente e focal exposição que faz sobre responsabilidade tributária, que é um tema particularmente muito caro a Maria Rita. Portanto, é uma responsabilidade de tanto falar depois dela, para a gente falar a respeito de aspectos da responsabilidade tributária. A mim coube falar um pouco, conversar com as senhoras e com os senhores, sobre os problemas que, nos últimos anos, têm surgido recorrentemente na tentativa das fazendas públicas de responsabilizarem advogadas, advogados e consultores por atividades que fazem e que vem sendo... Isso, exatamente, perdão. Você tem aqui para trocar? Como é que troca? Ah, obrigada. Evidentemente que há uma divisão aí, há um marco temporal, pelo menos no que diz respeito à Procuradoria da Fazenda Nacional, e que é o parecer COSIT do final do ano passado. Mas antes de tratar especificamente do parecer COSIT, eu acho que a gente precisa fazer um exercício de volta ao momento raiz do direito tributário. Vou explicar. Eu acho que a gente está precisando resgatar conceitos básicos. E é por isso que o nosso relacionamento fisco-contribuinte, que eu já mencionei na parte da manhã, anda tão mal, porque, de fato, exageros descabidos vêm sendo perpetrados seguidamente ao longo dos últimos anos, e colocar advogados e consultores genericamente no polo passivo da obrigação tributária, como a gente tem vindo a assistir, especialmente nesses últimos 3 anos, é daquelas coisas que realmente não colaboram com o ambiente de tributação contemporânea, de tributação segura, de tributação transparente. Porque se tem uma atividade do Estado que precisa realmente ser cada vez mais transparente, ser cada vez mais segura, é a atividade da tributação. E isso, de fato, não colabora em nada com o relacionamento entre fisco e contribuinte. Bom, a gente tem visto aqui nos últimos anos uma sucessão de autuações perpetradas pelas procuradorias pelos corpos de fiscalização, auditores fiscais e seus congêneres em cada um dos níveis governamentais, responsabilizando a advocacia e consultores, aliás, consultores variados, consultores contábeis, consultores economistas, por operações de planejamento tributário, né? Acho que, nesse momento dessas experiências, a gente já consegue perceber uma certa distinção de comportamento entre a Fazenda Nacional e as fazendas estaduais e municipais, aonde campeia ainda a total falta de segurança jurídica e os fatores aleatórios são variadíssimos, né? Eu quero registrar, antes de avançar nas minhas considerações, que eu, particularmente, tenho percebido, principalmente nesse último ano, acho que o parecer COSIT vem justamente nessa direção, uma preocupação por parte da Fazenda Nacional
de melhorar um pouco esse ambiente, o que não significa que estados e municípios estão seguindo um bom exemplo. Ou seja, a gente continua no faroeste caboclo, né, perante 26 estados, o Distrito Federal e 5.600 municípios. A vida do contribuinte brasileiro e da advocacia tributária está bem fácil. Bom, eu vou começar a exposição, como eu falei para vocês, eu optei por fazer uma exposição raiz. E aí é por isso que eu resolvi resgatar o artigo 133. O artigo 133 não veio à toa no texto constitucional, em 88, ele veio num contexto de reconstrução do Estado democrático, de reconstrução dos direitos e garantias fundamentais da cidadania, e muito sabiamente os constituintes, principalmente a bancada da advocacia, que atuou muito fortemente na construção do texto constitucional de 88, e foi muito sábia, fez um advocacy intenso naquele momento para que a gente tivesse o artigo 133 dentro do corpo da Constituição. Não são muitos os países, aliás, são pouquíssimos, que têm algo semelhante. Na verdade, o Brasil é a grande referência no mundo com relação a isso, em que a advocacia é colocada dentro do texto constitucional para ser elevada a um patamar estrutural e muito elevado no que tange à convivência entre os poderes constituídos do Estado. Esse artigo 133 estabelece de forma clara, afora o primeiro comando, que é a indispensabilidade da advocacia com relação à administração da justiça, ele estabelece um segundo comando tão importante quanto, que é a nossa inviolabilidade pelos nossos atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Evidente que a jurisprudência se consagrou dizendo que essa inviolabilidade ela não é absoluta, ela é relativa, porque a advocacia não pode, se prevalecendo dessa primordial inviolabilidade, praticar atos criminosos e tentar se ocultar atrás da inviolabilidade constitucional. Ocorre que nós estamos falando aqui da advocacia séria, da advocacia que presta consultoria, da advocacia que reorganiza a sua agenda para passar um dia inteiro dentro da OAB São Paulo acompanhando um congresso de direito tributário em que se discutem temas com algum comprometimento e com a seriedade necessária dessa advocacia que se trata e que é a grande maioria da advocacia nacional. Penso que, evidentemente, com relação a consultores que não têm a formação jurídica e não são advogados, é evidente que eles não têm essa proteção constitucional. Mas a proteção que existe para eles, ela vem na sequência concatenadamente pela própria lei complementar que hoje vige no país e que estabelece fundamentalmente a responsabilidade tributária e que estabelece a sujeição passível em suas linhas gerais e que é o Código Tributário Nacional, a nossa vigente lei complementar em matéria de aspectos estruturais e gerais da obrigação tributária, da sujeição passiva, etc., etc. Mas o fato é que é assim. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que manter em mente, e que me parece que os fiscos, talvez um pouquinho menos o fisco federal, mas muito ainda os fiscos estaduais e os fiscos municipais têm que se lembrar, é que é direito nosso manifestar opinião técnico-jurídica a respeito de temas e assuntos diversos. E nós temos esse direito de o fazer, para isso, externando e construindo raciocínios com liberdade de convicção e com liberdade de manifestação. E que nós não podemos ser atingidos por nada nem ninguém, porque assim nos manifestamos. Então, assim, não podemos cometer fraudes e não podemos querer cometer fraudes, nem cometer crimes e ficarmos ocultos atrás da inviolabilidade. Sem dúvida nenhuma, fiz questão de grifar isso nesta tela. Porém, eu quero
também pedir a atenção das senhoras e dos senhores para o grifo da frase final. Mas também não pode ser ignorado. Vale dizer, eu não posso praticar abusos, mas ninguém pode ignorar que tem a inviolabilidade se eu não pratico abusos, porque é disso que se trata. E é por isso que eu falei que eu ia fazer uma apresentação raiz. Estou usando a terminologia que a minha filha gosta de usar, né? Aquela coisa raiz, né? Tá bem? Porque eu estou voltando para o que é muito básico. E a arrecadação tributária vai tendo problemas, e o que a gente vai assistindo é que o fisco vai atropelando os contribuintes e todos aqueles que vão passando por perto dos contribuintes. Eu dizia há uns 15 anos, numa consulta que eu estava entregando para um cliente, num problema de ICMS, ICMS incidente sobre serviços de transporte, e que ele fora responsabilizado pelo crédito tributário originário por problemas de documentação fiscal do seu cliente, que basicamente a gente tinha chegado no ponto de que alguém passa na porta do fisco, ele estende a mão, agarra e coloca para dentro da relação tributária, porque é disso que se trata. Agora, a gente precisa conversar direito a respeito disso, porque se eu preciso garantir o recebimento do crédito tributário, e ninguém está dizendo que não se precisa garantir o recebimento do crédito tributário. Se o crédito tributário for legítimo, for constitucional, tiver base constitucional para ser cobrado, tiver nascido a obrigação tributária, respeitada a estrita legalidade que em matéria tributária realmente vige, está correto. O fisco tem o direito de receber o seu crédito. Agora, para receber os seus créditos, não pode ele sair dando tiros aleatórios, porque é disso que se trata. E uma coisa que a gente também tem que repetir, e que é muito básica, é que os fins nunca justificaram os meios na história da humanidade. Vale dizer, para acabar com não sei quem que era mau, eu que tomo o poder vou lá e mato aquele que eu acho que era um mal. Para receber o meu crédito, não posso eu, fisco, sair colocando no polo passivo tributário aqueles que eu acho que vão ter que pagar essa conta. Porque se nós entrarmos nesta sequência, a gente acabou de assumir, passar recibo que a gente, de fato, está vivendo o faroeste caboclo tributário. Porque é disso que se trata. Está vendo que é uma apresentação super raiz, né? Apresentação raiz, faroeste caboclo tributário. Enfim, mas é porque esse assunto realmente é um assunto tão básico. Quando eu comecei a ver a sucessão dessa última leva de autuações, e que nós já tínhamos tido um prenúncio há coisa de 10, 15 anos, mas que foi em menor quantidade, eu sempre me pergunto por que é que a gente não consegue, de fato, evoluir. E aí eu chego a uma única conclusão, é porque no Brasil a lei do menor esforço impera. Para não ter que se esforçar para provar o dolo, usando o exemplo anterior que me antecedeu, para não ter que se esforçar para cobrar o crédito efetivamente, então eu saio pegando uns e outros e colocando no polo passivo, inclusive quando não tem lei complementar e não tem lei ordinária, autorizando minimamente a fazer isso. Bom, posto isso, estou aqui relembrando o comando do artigo 146, né, dizendo que cabe à lei complementar estabelecer as normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, letra A, definição de tributos e sua espécie, bem como com relação aos impostos discriminados na Constituição, respectivos fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes. Ora, em que parte do Código Tributário Nacional, que é a nossa lei complementar em matéria de normas gerais, em que parte está autorizado a responsabilizar advogados que dão pareceres ou outros especialistas, consultores de outras áreas? Porque até existe no artigo 134 do CTN um deslocamento forçado
de responsabilidade tributária. Eu chamo de deslocamento forçado, porque são aquelas hipóteses que não são as hipóteses naturais que decorrem da obrigação tributária, como acontece no 135, que até existe uma vinculação entre aqueles agentes ou não. Ali no 134, são aquelas exceções em que o legislador fixa de forma objetiva e muito clara a responsabilidade de algumas pessoas que, às vezes, sequer têm relação, de fato, com a obrigação tributária, como no caso, por exemplo, dos representantes dos incapazes. Mas veja que foi preciso uma lei complementar para deslocar essa responsabilidade passiva tributária para alguém que não tinha ligação direta com o fato gerador. E a gente não tem isso. Pura e simplesmente, né? Nós não temos isso. E aí, nessa leva de autuações, a base que veio sendo utilizada era justamente o artigo 124, inciso 1º, que é o dispositivo que fala que são solidariamente obrigados ao pagamento do tributo, ao adimplemento do crédito tributário, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária. Ora, mas o que é ter interesse comum na situação que constitui o fato gerador tributário? Né? Quer dizer, essa regra seria a regra que supostamente atribuiria responsabilidade solidária e que vai sendo utilizada pelo fisco e, em algumas ocasiões, isto acaba criando situações absurdas. Por quê? Porque o fato de você dar um parecer, entendendo que determinada situação é mais benéfica para o contribuinte, ou que é possível fazer a economia tributária diante daquela exação, não quer dizer que você seja, na verdade, a pessoa que tem a ligação mínima com o fato gerador. Você pode até ter um interesse econômico se a sua remuneração é vinculada à economia tributária que acaba sendo concretizada pelo contribuinte. Mas, de fato, você não tem. Você não tem liame factual, você muito menos liame jurídico você tem com o fato imponível, com o fato que vai gerar, que vai provocar o nascimento da obrigação tributária. Né? Então, é importante diferenciar, para a gente saber se é caso de incidência do inciso 1º do 124, é importante diferenciar o que seja interesse jurídico na constituição do fato gerador e o interesse factual nas repercussões da situação que constitui o fato gerador. E tem interesse jurídico na constituição do fato gerador, que aí sim capaz de ensejar a responsabilidade tributária, as partes que devem estar no mesmo lado da relação jurídica. Né? Um interesse factual nas repercussões da situação, que constitui o fato gerador principal, na verdade, por exemplo, o que aconteceria com consultores que teriam um interesse econômico no sucesso da atividade empresária, na verdade, a gente nem está na relação jurídica tributária e nem estamos, na verdade, indicados por lei complementar para responder subsidiariamente, e que é uma artificialidade, porque justamente o artigo 134 cria situações excepcionalíssimas, e vejam que para a criação de situações excepcionalíssimas a gente de fato precisa de lei complementar, e, portanto, é evidente que o mero interesse econômico não é suficiente para configurar a responsabilidade tributária de terceiros. É evidente que inexiste responsabilidade fiscal de consultores e advogados, para mais ainda no caso dos advogados, até porque nós temos um escoro adicional, que é o próprio texto constitucional. Nós estamos emitindo opiniões. E a interpretação, a hermenêutica é uma atividade, sim, que é uma atividade de criação, de elaboração racional. E, se tem uma atividade em que a gente não tem a menor obrigação de ter uma coincidência de opiniões, é na atividade hermenêutica.
De modo que, na verdade, admitir a responsabilização de pessoas que emitem opiniões técnicas sobre determinados fatos é, na verdade, criar uma nova modalidade de sujeito passivo tributário. É o sujeito hermenêutico passivo tributário. Você é intérprete da lei tributária, você tem que começar a pagar imposto no Brasil. É disso que se trata. Nós temos a sujeição passiva hermenêutica tributária. Soa ridículo, não soa? Me desculpe exagerar na brincadeira linguística, mas é que eu acho que o exagero é didático, isso é como uma caricatura, né? Uma caricatura bem feita, ela tem o dom de nos deixar absolutamente chocados diante de coisas que são ressaltadas. Esta foi uma caricatura linguística, porque, basicamente, estão querendo que sejamos responsáveis pelo pagamento de uma obrigação tributária, porque nós tivemos a ousadia de dar uma interpretação divergente dos interesses do fisco para os contribuintes. Minhas senhoras e meus senhores, é o descalabro da tributação brasileira. Isso é de uma insegurança absurda, porque aí a gente começa num outro embate. Qual é o outro embate que surge? O fisco fechando o cerco, e eu sempre acho que o fisco fecha o cerco no lugar errado. E é por isso que eu falei hoje de manhã, eu volto a repetir, nós temos que transcender a análise exclusiva do fato gerador. O fisco fecha o cerco, e alegadamente são bilhões e trilhões de crédito tributário, mas ele não revela, na verdade, a composição dessa volumetria de crédito tributário. E a gente não discute racionalmente a respeito disso. E aí, sob a desculpa de que tem muito crédito tributário que não é pago, crédito tributário aviltado por volumes de multa absolutamente não admissíveis, supostamente justifica-se esse tipo de atitude do fisco. Olhem nos exemplos que a professora Maria Rita deu, porque a ela coube a análise da questão do grupo econômico, no que tange às barbaridades e à tendência de interpretação sem fazer distinção se há dolo ou se não há. De modo que essa responsabilidade fiscal de advogados e consultores, ela já não tinha o menor cabimento, até mesmo antes do parecer COSIT da Receita Federal do Brasil, de número 4, que foi, então, publicado em dezembro do ano passado. Aí é que está a questão. O parecer COSIT, na verdade, ele veio tentar lançar uma certa luz sobre o tema. Acho que ele melhorou o ambiente, mas eu não acho que ele resolveu o problema todo, né? Eu já estou aqui terminando as minhas considerações, porque a gente tem que encerrar rapidamente, mas o que eu queria dizer é que, na verdade, o parecer COSIT, ele atinge uma parte dos nossos problemas diante do fisco, e ele atinge o fisco federal. E é esse o motivo pelo qual a gente continua tendo problemas com relação aos fiscos estaduais e também aos fiscos municipais, que são realmente os fiscos de municípios maiores e mais organizados. Eu queria, interessante, chamar a atenção de vocês para essa parte do parecer COSIT, quando ele fala que a terminologia interesse comum, ela seria juridicamente indeterminada. E a delimitação do que seria interesse comum seria o principal desafio do parecer normativo, né? E aí eles continuam nessa análise dizendo que, normalmente, a doutrina e a jurisprudência dispõe que esse interesse comum é jurídico e não apenas econômico. E aí ele vai falar sobre o interesse econômico, aparentemente no sentido de que bastaria um proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso 1º do artigo 124, e o interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para a realização em conjunto do fato gerador.
Ou seja, as pessoas deveriam estar do mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos, como comprador e vendedor, por exemplo. E ele conclui dizendo que estas construções doutrinárias são falhas. A primeira coisa que eu queria dizer é que, primeiro, que as construções doutrinárias não são exatamente assim, do jeito que foi falado aí. Né? As duas queridas e brilhantes tributaristas que estão na mesa já estão rindo, porque sabem exatamente que aí começa a me incomodar. Me começa a incomodar o fisco brasileiro de novo, mostrando o que não se deve fazer. Porque se ele vem trazendo um parecer normativo para tentar resolver a questão, não pode ele ter este nível de imprecisão, dando a entender que as construções doutrinárias seriam nesse sentido, porque elas não são. Algumas são, mas nem todas são. E aí, isso começa a me incomodar, porque isso daqui foi a parte introdutória para poder colocar o parecer que vem na sequência. Que até vai bem numa parte da coisa, eu acho que melhora, dá mais argumentos para a gente, né? Mas ele derrapa em vários outros aspectos, né? E aí a gente acaba que também não fica com segurança jurídica completa. Né? Porque a Receita Federal, então, entende que a partir do momento que isso aqui é o grande resumo, né? O meu tempo já acabou, as partes se reúnem para o cometimento do ilícito, então elas não estão mais em lados contrapostos, ou seja, em um contrato dito sinalagmático. Mas elas teriam se reunido para cooperar, para afetar o fisco, para diminuir a arrecadação fiscal. Ora, mas isso dito assim, tão genericamente, é evidente que abre margem para uma interpretação também, em detrimento à nossa atividade. Porque se você recomenda um determinado planejamento tributário, você faz uma análise e você produz esse parecer. Aliás, tem uma célebre manifestação do professor Roque Antônio Carrasa, que vai estar conosco hoje, fazendo uma conferência final, em que ele fala justamente isso, que, na verdade, estas atividades de consultoria, elas se assemelham a um parecer jurídico. Né? E ele está muito correto nisso, porque, na verdade, são um parecer jurídico. É uma opinião técnica. Você pode até não concordar, mas todo mundo tem direito a uma opinião. Agora, porque eu externei uma opinião, eu vou ser responsabilizado? Bom, jogaram por terra também uma outra coisa que eu tenho lido muito a respeito disso, mas me parece que a doutrina precisa melhorar um pouco, é no que tange ao desrespeito ao princípio da capacidade contributiva. Quando você quando você pretende fixar uma responsabilidade passiva tributária, da forma como estão tentando fazer com a advocacia e com os consultores em geral, a gente simplesmente está ignorando que seja capacidade contributiva. Porque você pode até ser um consultor bem-sucedido, mas vamos combinar que a sua capacidade contributiva não tem nada a ver com uma grande empresa multinacional que você está atendendo e para a qual você está dando parecer, concorda? Então, assim, é de uma desproporcionalidade, e aqui eu estou falando proporcionalmente, eu estou falando propositalmente isso, porque eu realmente acho que é uma ofensa ao princípio da proporcionalidade, que é algo que a gente tem que começar a trabalhar melhor no direito tributário brasileiro. E eu não acho que é conceito indeterminado, não, porque eu acho que é fácil trabalhar com ele se a gente entender realmente o que é proporcionalidade. Agora, posto isso desse jeito, é evidente que um auditor fiscal do Tesouro poderia vir falar, não, eu entendo que eles colaboraram, o exemplo que a doutora Fabiana deu, vou até usar o seu exemplo, né, um diretor que chegou no final de uma operação, durante 5 anos ela foi estruturada, e aí ele chega no final, assina, a operação foi trabalhada por N pessoas, quer dizer, então as pessoas se reuniram para a prática de um crime, é isso? Eu acho que não. Eu acho que não, e acho que isso é um exagero, e aí voltamos à questão também do dolo, que eu acho que já foi levantado, e que é fundamental nesse tipo de situação. E o dolo, se é difícil de ser comprovado no âmbito do negócio jurídico privado, e é. Aliás, os vícios de consentimento são as coisas mais difíceis de provarmos no âmbito do direito privado. Não vai ser diferente no âmbito do direito público. Só que no âmbito do direito privado, assim como no âmbito do direito público tem que ser, se não há prova,
e a prova é de quem alega o fato constitutivo do direito, também sob pena de jogarmos por terra toda a teoria geral que sustenta o ordenamento jurídico, precisa obrigatoriamente ser provado, e provado por quem alega, coisa que não está sendo feita. Por quê? Porque os autos são lavrados, quase que automaticamente, quando, para você colocar estas pessoas nessa posição, você deveria, inclusive, fazer uma perquisição prévia, como a atividade de fiscalização nas empresas, deveria ter uma atividade de indagação aos consultores para ouvi-los. Nem sequer isso acontece. Simplesmente, as pessoas ali são colocadas porque pareceres foram assinados, foram dados, etc., etc. Isto é o descalabro. De novo, estamos inventando coisas, só que sujeição passiva, principalmente hipóteses de sujeição passiva extraordinária, que não tem ligação com a obrigação tributária essencial, elas têm que ser encaradas extraordinariamente, porque, do contrário, ao fisco é dada uma possibilidade absolutamente mortal e que vai destruir qualquer ambiente de segurança jurídica mínima. Evidentemente, aqui estão os aspectos que a Receita Federal utiliza para considerar como ilícitos algumas situações, o abuso da personalidade jurídica, em que se desrespeita a autonomia patrimonial operacional, a evasão, simulação e o abuso de personalidade jurídica para a sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão, a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador. Basicamente, cabe tudo aí, né? E aí a gente fica sempre com a última pergunta, encerrando as minhas considerações. O que é fato, o que é planejamento tributário agressivo? Porque é isso que está ligado a estas hipóteses. Aonde está a definição de planejamento tributário agressivo? Alguém sabe? É que não há. Agora, onde é que as senhoras e os senhores viram algum tributo ser cobrado nesse país sem que todos os elementos constitutivos da obrigação tributária estivessem rigorosa, antecedentemente e amplamente previstos em lei? Me desculpem, mas sujeição passiva hermenêutica não dá. É inadmissível. Muito obrigada. A palavra retorna à doutora Fabiana. Sensacional sua exposição e sua indignação que passa e contagia a todos nós. E eu estava aqui refletindo como que, no final das contas, tudo isso que a gente está discutindo sobre responsabilidade tributária, sobre o descumprimento dos requisitos legais para a sua atribuição, isso acaba levando, no final das contas, para utilização da responsabilidade como uma sanção política. Para utilizar esse recurso para atingir, né, seja o advogado, o consultor, um sócio, um diretor, que tem exatamente o menor potencial e que acaba sendo mais fragilizado e, portanto, uma forma de coagir a pagar um tributo que talvez fosse indevido, mas que, ao utilizar esses mecanismos, né, vem a questão do terror, vem a questão do amedrontar, vem, né, o arrolamento fiscal, cautelares fiscais e tantas outras medidas, se nós formos ir mais adiante ainda, como consequência, para criar essa situação de pânico, né? Então, eu fico muito feliz e muito satisfeita em ter participado dessa mesa para poder ouvi-las e aprender e refletir, saio daqui com essas reflexões para a vida e para a nossa atividade, para continuarmos passando isso para frente, né? Encerrando, eu passo, na verdade, a palavra para o cerimonial, que vai dar os avisos sobre o retorno do almoço. Lembrando a todas e a todos que faremos intervalo para o almoço e retornaremos às 14h15, com a apresentação do tema Reforma Tributária no segundo andar,
desta Casa, com transmissão simultânea para este plenário. Após, retornaremos para este plenário às 15h30, com o tema LINDBS, CPC/15 e processo tributário, enquanto que no segundo andar acontecerá palestra de direito penal tributário. Um bom almoço a todos e um bom retorno. Obrigada.